Olá, eu sou o Felipe Azamor e hoje eu vou trazer essa matéria aqui, essa notícia sobre os vazamentos nos gasodutos russos. Então, nós vamos falar aqui inicialmente como foi encontrado, né? Ali, ó, na região da Dinamarca e da Suécia, foi detectado um vazamento sob o Mar Báltico. Primeiramente do gasoduto no Nord Stream 2, que é o segundo gasoduto, estava sendo preparado para fornecimento de gás, de mais fornecimento de gás da Rússia para a Europa, e depois foram encontrados mais vazamentos no Nord Stream 1, sendo o total de vazamentos de 3. Aqui diz assim que o escapamento foi registrado na área econômica exclusiva da Dinamarca, no Mar Báltico. Por isso, a Diretoria-Geral de Energia do país nórdico declarou estado de emergência nos setores elétricos e gás. A ruptura das tubulações ocorre raramente, por isso tivemos razões para aumentar o nível de emergência como resultado dos eventos do último dia. Queremos garantir um minucioso monitoramento da infraestrutura crítica para reforçar a segurança do abastecimento, aponta o comunicado do órgão dinamarquês. Por essa ruptura aqui das tubulações acontecer raramente, existem duas possibilidades, né, de ser uma ruptura natural, sem interferência, intervenção humana, né, por qualquer outro motivo que seja, ou artificial no sentido de interferência humana. Como aqui a ruptura, já falei anteriormente, comecei anteriormente, é rara, tem indícios, né, tem possibilidades que possa ter sido uma intervenção, né, uma sabotagem. Só que assim, hoje em dia, né, a gente pensa logo numa sabotagem por alguém que esteja em contrapartida na nação russa, né? Mas pode também ter vindo da própria Rússia, alguns pensam assim, né? E vai saber, né? Hoje em dia a gente não dá para duvidar assim, de muito das coisas, né? Tudo é possível nesse sentido, né? Dessas coisas de guerra, desse assunto de guerra e tal. E por que disso tudo, né? Esses gasodutos são, como já falado anteriormente, a forma, o meio que vem o gás, que vamos chamar de produzido na Rússia, até a Europa. Por que esses gases vêm de lá? Para ser uma fonte energética, né, para muitas cidades, muitas regiões na Europa. E o Nord Stream 1 ele já funcionava e agora estava sendo montado, entregue, né, finalizado o Nord Stream 2 para operação. Só que a Alemanha mesmo já que estava negociando com a Rússia em relação a esse segundo, ela parece que travou, né, até mesmo antes da invasão lá, a utilização desse gasoduto, né? E dos motivos é por causa do inverno rigoroso que acontece na Europa, a necessidade do fornecimento desse gás que vem da Rússia, produzido, como eu falei, da Rússia, para que assim o gás possa chegar para os lares, né, para as casas, para as construções de algumas regiões da Europa, para que assim possa ser feito aquecimento para que os cidadãos tenham conforto, né? O que é muito importante para eles em algumas regiões que o inverno é rigoroso e pode causar algumas situações ruins, até danos ao ser humano, né? À saúde deles. Então é muito utilizado o gás lá de fornecimento russo. E por que isso pode estar acontecendo? Porque, como vocês, a maioria sabe, né? Acredito, a Rússia em fevereiro invadiu a Ucrânia. Então, em contrapartida, ocorreram sanções dos Estados Unidos e de países europeus contra a Rússia, né? Muitas sanções econômicas. Então, assim, uma forma de retaliação, uma defesa, mas com uma justificativa, né, devido a essas sanções, a Rússia pode estar travando o fornecimento de gás para a Europa, né, para ver se consegue bater de frente com força por ela ser o poder desse fornecimento de gás ser dela. Existe um motivo, como eu falei, né,
contrariar essas sanções, isso então pode estar sendo utilizado como moeda de troca, né, ou como uma força contrária, porque a Europa pode ver a necessidade, né, para atender os cidadãos e mais, e acabar cedendo para a Rússia, mas eu acredito que não está funcionando muito. Então, até voltando falando de situações no tempo, a Rússia disse que faria manutenção, né, no Nord Stream 1 e depois parou de fornecer, né, de fazer o fornecimento do gás. Ela disse que as sanções estavam influenciando, né, de forma técnica, né, negativa, mas pode ser que sim, pode ser que não, pode ser somente uma jogada, né, uma ação contrária a essas sanções, né. Aqui fala assim, não é possível descartar nenhuma versão. No dia 27 do 9, porta-voz da presidência da Rússia, Dmitry Peskov, em conferência à imprensa, ao ser questionado sobre possível ato criminoso. O Kremlin mostrou-se, né, o governo, né, mostrou-se alarmado pelos danos cujas datas são desconhecidas, segundo representantes do governo, que insistiu que até se ter o resultado das investigações, na investigação não podemos descartar nada, né? Vai ser investigado, né, de forma correta, né? Não é nada acusado, porque ainda não tem prova, não tem investigação, não tem conclusão, mas como esses gasodutos, a ruptura deles é bem rara, e como está acontecendo essa situação de invasão, de guerra, né, a gente pode chamar assim, pode ser uma ação contra, para deixar a Rússia mais fragilizada, né? Então, fala aqui mais sobre o ataque dirigido, danos sem precedentes a operadores de gasodutos, e informou na sexta-feira que os danos que sofreram 3 tubulações das 2 infraestruturas não têm precedentes e que é impossível prever quando serão concluídos os trabalhos de reparo e restauração. Complexo, né? Os danos que ocorreram simultaneamente a 3 ramos dos dutos em alto mar do sistema Nord Stream no mesmo dia não tem precedentes, indicou a Nord Stream AG, que é sediada na Suíça. Então, essa é a matéria que fala sobre isso, né? Também expliquei um pouco sobre a situação macro, né? E essa matéria aqui, onde nós estamos lendo, é na Deutsche Welle, né? Você pode encontrar ela lá, tá bom? Vou deixar aí nos comentários o link da matéria. E tchau, tchau, até a próxima.